Boa noite, namastê a todos os seres. Nossas lives, elas surpreendem a cada instante. Eu tinha dito ontem que basicamente seria uma live mais lê do engano. A cada vez nós estamos aí sentindo a condição de pessoas virem e perguntarem e se colocarem diante ainda desse finalzinho de 2023. Seja bem-vinda, Tereza, à nossa live, para também apresentar o seu caminho, a sua história, o seu momento. E assim, ontem eu comentei, mas basicamente estamos mais uma vez. E dessa vez nós iremos falar um pouquinho daquilo que sempre falo, e a base da relação da alimentação em si quanto nossa vida como um todo. Nós iremos falar sobre o que faz parte daqui de dentro. Nossas lives falam sobre as atividades esportivas, falamos sobre condicionamento, falamos sobre mente, falamos sobre todos os processos da ingestão, mas basicamente nós falaremos agora sobre quais são as bases iniciais a serem desenvolvidas através de uma boa ingestão alimentar. O nosso país, ele é continental e diante da sua exuberância, ele tem segredos e força que conduz a toda uma ação planetária. Nós temos o aquífero Guarani, que é uma condição maior planetária de reserva de água doce. Nós temos a floresta amazônica, que conduz através das suas energias a facilidade em si das mudanças climáticas em outros continentes, que são os ventos que acontecem desde a África até aqui o nosso continente americano, ou Brasil. Nós temos uma agricultura que desenvolve além das nossas fronteiras. Tanto é que os princípios ligados às primeiras guerras continuam em relação não só à parte agrícola, como à parte também bovina. Nós estamos entre os trópicos, nós estamos próximos da linha do Equador, então a climatização ela propicia uma facilidade de subsistência para a criação, a propagação, o desenvolvimento agrícola. E através disso nós vamos conversar com o amigo Jean Carlos Rocco. Vou fazer com que ele já se torne presente aqui, porque o assunto é agricultura ecológica, ou agroecológica. É uma condição completamente voltada para uma boa alimentação, uma boa organização interna. E falar com quem sabe, e falar com quem desenvolve toda essa pesquisa, todo esse entendimento, é uma satisfação. Conhecer pessoas como o Jean, conhecer pessoas que buscam, através do seu conhecimento, da sua notoriedade diante da agricultura, que é o solo, que é a importância, vai nos dar um grande ensinamento. Dessa forma que Jean Carlos já está se tornando presente. Falta só ver sua imagem, Jean. Já sei que você já está por aí. Jean? Oi, querido. Boa noite. Está me ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo. Falta só ver a sua imagem. O som já está certinho. Vamos ver se a gente consegue aí organizar, porque tem dado algum tipo assim de interferência logo no início, mas depois a coisa vai se normalizando. Vamos ver se eu consigo aqui, está certo. Eu já te dei a solicitação. Você está conseguindo me ver aí? Vejo,
querido, vejo, te ouço bem. Eu estou me vendo também, Calbi, no meu celular eu me vejo também junto contigo. Você ainda não me vê? Não, não. A imagem aqui que eu estou vendo é apenas minha. Eu não vejo a sua. Mas aí no E teu celular deve estar tranquilo, então, né? eu te vejo, vejo a tela dividida, nós dois, né? Sim, 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 sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair então, você continua e eu volto daqui a pouco. Não, eu estou vendo aqui, ó, que o Carlos está falando aqui, ó, aqui está ok. E Então, quer dizer, é a retransmissão que está acontecendo comigo, e não com você e não com as pessoas. Quanto a mim, tudo bem. Tá? Quanto a mim, eu já estou mais ou menos acostumado a saber que tem alguém, saber que tudo está certinho, mas é só um contato não visual. Mas a partir do momento que nós estamos aqui falando, conversando, com relação a isso aí, fica tranquilo, ok, Jean? poxa vida, eu queria tanto que você me visse, mas tudo bem, vamos tocando e qualquer momento aí, de repente eu saio um pouco, você dá um recado, eu volto para a gente poder Bom, dar não, então, continuidade. caso você queira, tudo bem. Faça o seguinte: você sai e entra novamente, talvez possa fazer isso. Vamos lá, então. Não há problema, não. É Então, isso. de antemão, já agradeço aí o público, meu amigo Sérgio está presente também, lá da Baixada Fluminense, os demais. Já vou sair e volto já já, Albi. Opa, legal, legal. Nesse momento que está acontecendo, não para vocês que já estão assistindo, mas aqui no meu celular, apenas está tendo uma visão minha, não está tendo uma visão a qual vocês estão percebendo aí. Então, às vezes, a tecnologia, ela nos surpreende de uma forma aonde precisamos ter um pouquinho assim de técnica para compreender esse momento. Então, não será uma coisa difícil, apenas eu pedir para que o Jean Carlos saísse. Novamente, ele vai colocar aqui a condição de chamar, e eu colocarei o aceite, e vamos ver se nesse momento a coisa se normaliza para mim. Quanto para vocês, tanto a parte de som quanto a parte de imagem, eu percebi que está tudo tranquilo. Apenas essa relação minha para com o Jean é que não está tendo uma boa visibilidade. Mas vamos fazer com que nessa live flua como as demais lives, tenham sempre essa tranquilidade, que possamos aprender, vamos lá. Já vi aqui a solicitação do Jean, vamos ver se a gente consegue, né, vê-lo agora, mas caso haja algum tipo de divergência, mais uma vez, não há problema, porque nós já estamos fazendo aí a live e ela vai ficar tranquila, que o importante é fazer com que haja a informação de vocês. Já você já retornou aí? Retornei, querido. Te vejo e te ouço. Em som HD, imagem e som. Tudo bem, então faremos isso. Eu sei que você está e vocês sabem que nós estamos. Eu gostaria, nesse momento, que você pudesse fazer um pouquinho, uma breve história sobre você, sobre a sua importância e a sua relevância sobre o que significa a agricultura agroecológica. Perfeito, querido. Primeiramente, boa noite, né, a todos os presentes, aí, o seu público, né? Queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, Calbi, contigo, né? Conversando, dialogando um pouco sobre essa questão dos bons hábitos alimentares, embora eu não seja nutricionista, né, mas eu trabalho com uma equipe de mulheres nutricionistas, então eu acabo aprendendo um pouco também com elas sobre isso, e também por ser agricultor, né, eu acho que está tudo muito casado, né, e aí a gente acaba se atrevendo também a falar um pouco dos benefícios de uma alimentação saudável, né. Queria muito agradecer ao seu público que está aqui conosco, a minha queridíssima coordenadora, que acabou de entrar aqui agora, a nutricionista Camila Bertu, meu amigo Sérgio, lá do Parque Paulista, lá de Caxias. E, gente, eu sou o Jean Carlos Rouco, eu sou agricultor agroecológico urbano, estou aqui
região metropolitana leste do Rio de Janeiro, e tive aí a felicidade, né, de conhecer o Calbi numa viagem que eu fiz de São Paulo para o Rio. Eu estava retornando de um trabalho, né, de uma imersão que eu fiz lá em Cotia, e aí eu comprei a passagem, né, vim para o Rio e tive a felicidade de sentar, não no mesmo banco que ele, mas eu sentei do lado dele, e aí a gente veio dialogando durante a viagem, né, e aí eu conheci essa pessoa extraordinária, né, foi assim, a gente dialogou sobre muita coisa, né, e a gente acabou aí fazendo aí esse link, né, e eu falei com ele, nossa, Calbi, eu não sabia que ele fazia live, né, e aí comecei acompanhando o trabalho dele e vi que ele tinha essa expertise de live. Falei, não, eu preciso pedir ao Calbi essa bênção, né, para a gente poder conversar um pouco. E aí a gente dialogou sobre muitas coisas, né, inclusive sobre alimentação. E ele topou, e aí a gente está aqui para poder falar um pouco sobre isso, né? Sobre tanto ele falar sobre a questão da importância, né, da prática de esporte, ele como um grande esportista, né, corredor, e eu tentar falar um pouco aí sobre essa questão dos alimentos agroecológicos, dos alimentos saudáveis, né? E a gente vai tentando falar alguma coisa. Lembrando a vocês que assim, eu não tenho domínio do conhecimento, a gente partilha, né, nossas experiências, mas o conhecimento a gente vai construindo, e esse conhecimento ele é coletivo, né, e todo mundo aí vai partilhando um pouco das suas experiências. O Calbi, eu acho que o pessoal está dizendo que está dando eco, eu não sei se está muito alto, não sei se o seu volume está muito alto, eu acertei aqui o meu. Não, aqui, vê se na hora, porque até então eu li aqui que estava dando eco, mas era em relação à tua voz. Vamos ver em relação também na minha voz, está dando eco. Você percebeu uma discussão? Está perfeito para mim. Na hora que eu estou falando? A sua está perfeita também. Eu acho que o que eu estou falando está ecoando também no volume aí do seu aparelho, eu acho. É porque eu estou usando aqui o microfone. Sim. O Sérgio colocou aqui, sua voz está ótima. Ótima, né? Ótima. Agora, eu não sei se a voz está ótima é a minha ou a do Jean. Só quando... Acho que eu acho que está dando algum retorno aí. Só quando o Jean fala que ele colocou aqui. Jean, eu tenho algumas questões para que eu pudesse assim compreender um pouquinho sobre a agricultura em si. Vou fazer uma breve história, né, porque tudo através da essência do ser humano, a base em si, se formos pensar em termos da própria existência humana, e formos buscar lá no Antigo Egito, é a agricultura. Então, a base, ela é a agricultura. Por mais que a tecnologia que possamos estar, digamos, o próprio Alvin Toffler, que foi um economista, ele desenvolveu um livro chamado Terceira Onda, junto com a esposa dele, e colocou sempre a primeira onda, a onda da agricultura, a segunda a Revolução Industrial, a terceira a tecnologia, e agora o mundo quântico, basicamente, aí que nós estamos convivendo. Mas, se não houver a base inicial, que é a agricultura, não vai haver sobrevivente. O que nós precisamos é realmente ter pessoas que olhem de um olhar assim muito mais plano e objetivo, porque a partir do momento que você começa a perceber, no caso, né, comigo, eu creio que todas as pessoas aí, você vai ao mercado e você vai ver frutas o ano inteiro. Você vai ver legumes o ano inteiro. E você sabe que tudo é uma questão de sazonalidade. Tudo é uma questão de tempo. Nós temos aí outono, inverno, verão, primavera, nós temos as estações, nós temos toda uma climatização.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e o que está acontecendo dessa velocidade de se colocar tantas coisas ao mesmo tempo e o próprio sabor, ele já está um pouco distanciado da sua própria essência natural. Perfeito, querido. O pessoal disse aqui, Calbi, se de repente você abaixar um pouco o volume do seu celular, eu acho que aí acaba não ecoando muito. Vê se melhorou. Aí a gente vai fazendo os ajustes aí. Assim, para mim está tranquilo. Abaixei aqui, vê se melhorou. Então, para mim tá legal aqui. Eu acho que melhorou um pouco. A gente vai tentando. Aí o pessoal vai sinalizando. Se tiver muito incômodo, aí a gente tenta ver o que faz aqui. É muito bem colocado, Calbi, a sua contextualização com relação a todo esse processo, né, de construção e da agricultura, né, no nosso país. Realmente a gente passou por muitos processos, né? A agricultura, ela passou por muitos processos desde aí do período, né, da Revolução Verde. E o que eu queria fazer um adendo aqui para a gente começar é com relação, por exemplo, esse mês de dezembro agora, no dia 3, a gente comemorou o Dia Mundial de Luta contra os agrotóxicos, né? E a gente vive aí um dilema gravíssimo no nosso país, que é a liberação desenfreada de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos, né, que são proibidos em muitos países, principalmente os países que exportam também os nossos produtos, né, principalmente na Europa. Né, tem muitos agrotóxicos que na Europa já foram banidos já há muito tempo. Né, e aí a gente vive esse dilema crucial do nosso país ser um celeiro de veneno, né? E aí, como você bem disse, né, a gente tem essa questão da sazonalidade, né? A gente tem essa questão também da procura, da oferta, da demanda, né? Aí dessa deliberação também de frutas, legumes, frutas até que muitas das vezes também não são nossas, né? São frutas exóticas. E aí, rapaz, a gente entra num processo também de desconstrução da nossa cultura alimentar regional. Né? Muitas das vezes as nossas frutas dos biomas, as nossas frutas regionais, elas não são valorizadas, são invisibilizadas também, por conta aí dessa oferta, né, às vezes de produtos que não são nossos, que desconstrói a nossa cultura alimentar. Né? Então, assim, é sabido, né, que cada bioma tem aí as suas frutas, tem aí a sua riqueza, né, alimentar, e muitas das vezes a gente mesmo não valoriza a nossa riqueza e a nossa cultura alimentar. Né? E aí entra essa questão também da oferta dos alimentos ultraprocessados também, que é outra lacuna, né, que é outro desafio que a gente tende aí a diariamente também a tá falando sobre, né? E a gente vive também aí num corre violento, né? Entra ano, sai ano, esse corre que a gente não para, né? E aí a gente também não tem mais esse hábito, né? De ir para a cozinha, de usar a cozinha como um ambiente terapêutico, de usar esse preparo dos alimentos também como uma forma terapêutica, né? Até para a gente também tá ali naquele processo de construção, de cozinhar, né? A cozinha é uma alquimia, né? O ato de cozinhar, ele é uma alquimia. Então, o que acontece? Hoje, né, eu trabalho desde 2017 com esse movimento de uma produção alimentar, né, mais saudável, que é a produção agroecológica. Para a gente falar, Calbi, de agroecologia, a gente teria que fazer uma série de lives, né? Porque a agroecologia, ela pode ser contextualizada de várias formas. Ela pode ser contextualizada como movimento social, ela pode ser contextualizada como política pública, como questões ambientais, né? Ela vai envolver muito essas questões ambientais, né?
A agroecologia ela vai trabalhar também com questões sociais, né, com valorização também de saberes, de povos e comunidades tradicionais, da diversidade alimentar, vai falar muito sobre segurança e segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, enfim, a gente tem aí um leque de vertentes, né, que a gente pode trabalhar com a agroecologia, e tudo isso está dentro da agroecologia também. Então, o que a gente pode trazer hoje para o seu público, Albi? O que a gente pode trazer hoje é um momento de reflexão sobre realmente, né, o que a gente está comendo, né, o que a gente está levando para dentro do nosso corpo, como que a gente está se nutrindo, né? Eu queria trazer também aqui uma frase que a gente usa muito, agora me fugiu, eu estava com essa frase o dia inteiro agora na mente, me fugiu o nome do autor dele, um filósofo, que o nosso alimento ele seja realmente o nosso remédio, né? Hipócrates? Hipócrates, exatamente. Que o nosso alimento ele seja o nosso remédio. E qual remédio, Albi, que a gente está levando para o nosso corpo nesse momento? Né? Será que a gente realmente está refletindo com relação a esse hábito alimentar, a esse alimento que a gente está se nutrindo? Quais são, Albi, quais são os desafios do público que está nos assistindo agora? Quais os desafios de encontrar, né, de acessar esses alimentos saudáveis? Né? Acho que é interessante a gente fazer essas provocações. Será que a gente está encontrando realmente? Porque a gente está falando, Albi, com um público que tá ficando bem parecido com relação à alimentação. A galera não está comendo qualquer coisa mais, entendeu? A gente sabe que a oferta ela é imensa. A gente tem aí várias possibilidades, né, de estar se alimentando de uma forma correta ou incorreta, ou até de uma forma leiga, que a gente não sabe se realmente a gente está se alimentando bem, né? E aí a gente pode fazer também essas provocações. Será que realmente a gente está se alimentando de uma forma correta? Será que esse alimento que está sendo ofertado, né, para a gente é um alimento que está preocupado, né, com as questões sociais, de proteção ao solo, de proteção ao meio ambiente? Será que é um alimento justo? É um alimento que está sendo produzido de forma correta? Será que essa pessoa que se diz produtor, né, ele está sendo responsável por essa produção? Será que realmente a gente pode confiar na rastreabilidade ou na origem desse alimento? Então, assim, a gente também fica com esses dilemas, né? E isso tudo é muito preocupante, visto que o nosso país é o país que mais utiliza agrotóxicos, né, do mundo. Então, assim, a gente tem realmente um desafio muito grande, né? Quando a gente vai falar de alimentação, né, a gente aqui não está sendo, Calbi, de forma nenhuma fundamentalista, entendeu? A gente está trazendo com leveza, reflexão para as pessoas, né, de saber se realmente a galera está se nutrindo, e não é só se nutrir de legumes, de verduras. Será que a galera também está tomando água, né, de forma correta? A gente também está com esse desafio, né? O agrotóxico, ele não está envenenando só os nossos alimentos. Ele também vai para o nosso lençol freático, né? Então, assim, será que a água também que a gente está ingerindo, né, é uma água saudável, né? Então, assim, a gente não está querendo trazer nenhum alarde aqui, mas a gente está querendo fazer realmente a galera pensar, né, e refletir sobre essas questões que têm acontecido no nosso país, né? E isso, Calbi, nos obriga a refletir, né? E aí a gente, ano que vem, não tem como a gente não falar de política, né? Aí, ano que vem, a gente tem aí um ano que é um ano eleitoral. Então, assim, obriga a gente a refletir realmente como que está sendo trabalhada essas políticas públicas, né? Com esses novos candidatos que estão vindo aí. Então, assim, a gente precisa estar atento, realmente. A gente tem que votar com consciência, a gente tem que estar refletindo, a gente tem que estar, sim, sabe, preocupado, se o nosso solo está sadio, se o nosso alimento está sadio, né? Se a gente também está com o nosso corpo sadio, né? Então, assim, é todo um conjunto, né? Então,
é muito sério, né, o que a gente está falando aqui agora, né? Então, assim, desde 2017, eu, como extensionista rural, senti essa necessidade também de ter um projeto que trabalhasse com a produção agroecológica, mas dentro de um perímetro urbano. Porque também, Calbi, a gente tem esse problema, né? A população das cidades tem essa dificuldade também de encontrar, às vezes até no mercadinho, nos hortifrutis, né, no mercado, ou até nas próprias feiras também, que se diz feira de uma alimentação saudável, e às vezes não é uma alimentação saudável que está sendo ofertada lá, né? Então, assim, a gente tem aí os desertos e os pântanos alimentares, né, presentes dentro da cidade, né? Então, a gente viu aí um viés de fazer esse trabalho, né, de agricultura urbana, tentando ir na contramão aí de tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui no projeto um quintal de 420 metros quadrados, que a gente consegue, Calbi, anualmente tirar quase 500 quilos de banana. A gente consegue tirar aqui, Calbi, muitas ervas medicinais, a gente consegue tirar algumas hortaliças não convencionais, que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, e para isso ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo e nos assistindo, essas plantas alimentícias não convencionais são aquelas plantas que trabalham muito com a memória afetiva. Quais são elas? A taioba, a bertalha, o caruru, a Ora Pronobis, que é uma planta que está sendo muito comentada no momento, né, que são os superalimentos. Boa noite, meu amigo Richard, que está aqui me dando várias colas. Meu amigo aqui do Rio, Richard, Sérgio. Então, o que acontece? A gente está com esse trabalho, né, e hoje, Calbi, a gente fomenta, né, nos espaços que a gente participa, né, de rodas de conversas, de reuniões aí com a galera da agroecologia sobre o que a gente realmente está produzindo, né? E como que a gente está fazendo com que as pessoas consigam acessar esses alimentos. Por exemplo, o Richard, que está aqui com a gente, tem um projeto chamado Raiz Orgânica, lá na Baixada Fluminense, dentro de um assentamento, que oferece cestas, né? Cesta com produtos frescos para uma cartela de clientes que eles fizeram, né? Eles fidelizaram algumas pessoas para poder ter acesso direto da produção dos agricultores que fazem parte desse projeto, que é o Raiz Orgânica. Então, assim, eles oferecem, né, uma cesta alimentar agroecológica com muitas variedades, né, entre hortaliças, raízes, produtos frescos, né, e feijão, tem frutas, né? Então, assim, tem uma diversidade de alimentos. Então, assim, às vezes as pessoas na cidade, a gente entende que tem essa dificuldade, viu, Calbi, de encontrar esses alimentos. Mas aí a gente tem esses movimentos que levam essas cestas até esses clientes, né? Até esses consumidores. E a gente tem também as feiras de circuitos orgânicos e agroecológicos também, que a gente encontra aí eu falo muito aqui do Rio, né? A gente tem a feira de Vargem Grande, tem o pessoal que a gente conhece, né? O pessoal de Vargem Grande, tem o pessoal de Campo Grande, tem a feira também da Glória, tem o pessoal da URCA, se não me engano, tem a galera aqui também da Economia Solidária de Niterói, né? Então, a gente sempre, quem quiser saber aonde encontrar esse pessoal, né, pode estar mandando aí um direct para o Calbi, que ele me encaminha, ou pode estar mandando também um direct aqui para o @ do Chalé Agroecológico, né? E aí a gente vai encaminhando, Calbi, porque a gente entende, né? Porque o sistema, o sistema atual, né? Ele vai invisibilizando essas ações. Então, às vezes, as pessoas realmente querem ter acesso a essa alimentação, mas tem uma certa dificuldade, né? Então, a gente trabalha nessa rede, né? A gente vai encaminhando as pessoas para... Eu mesmo já indiquei várias pessoas aí para o projeto dos Enraizados, né? E aí a gente vai fazendo esse link, né? Facilitando também esses acessos. E é essa bandeira de luta aí, meu amigo, sabe? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade mesmo. A gente fala de plantar, Calbi, nos pequenos espaços,
Mas a gente entende que às vezes as pessoas trabalham, né? Às vezes realmente não tem espaço para poder plantar. Às vezes ela dispõe só de uma sacada de apartamento, e aí tem alguns vasinhos que às vezes a gente encontra algumas ervas, né? Algumas aromáticas, e aí a gente entende, né? Esse desafio do que é e de como plantar nas cidades, né? Então, a gente tenta fazer, né, com que essa rede de plantadores urbanos, né, de agricultores urbanos, tenha essa visibilidade aí para quem tem esse interesse, né, de acessar esses alimentos. E a gente entende também que nem todo mundo dispõe também desse conhecimento, porque para você plantar também de forma agroecológica, né, você precisa também ter alguns cuidados, né, de forma alguma a gente pode utilizar. A gente tem que utilizar sementes de boa qualidade, né? De preferência sementes crioulas. Sementes crioulas têm uma história de cultura, de sabedoria, né? De fortalecimento, de autonomia dos agricultores. Então, é para a galera ver que, poxa, Jean, mas onde que eu encontro esses alimentos? Né? Então, a gente tem essa rede de contatos, que facilita, sim, em que as pessoas se encontrem, né? E encontrem esses alimentos. Né? Porque a oferta, Fabi, de alimentos duvidosos, ela é imensa, né? Então a gente precisa estar atento mesmo, né? É óbvio que em algum momento vai faltar alguma coisa para poder fechar, para poder fazer com que esse pacote, não vou nem dizer pacote, vou dizer que essa cesta feche, né? Essa cesta de produtos feche. Às vezes a gente vai encontrar algumas dificuldades, como você falou no começo, a gente tem algumas sazonalidades, né? De repente a gente não vai encontrar certos produtos que é de verão, a gente não vai encontrar no inverno. Né? E alguns produtos que é de inverno, a gente não vai encontrar no verão. Então, a gente pode também fazer essa dinâmica, né? Na ausência de cultivares, né? De verão, o que eu posso substituir no inverno? Então, assim, a gente tem, Cabe, uma diversidade alimentar no Brasil imensa. Né? Então, a gente nunca vai ficar em falta de nada, porque tem vários alimentos também que oferecem os mesmos nutrientes, né, as fibras, as vitaminas, e a gente tem essa necessidade de se nutrir, né? Então, na ausência de um, o outro vai cobrir. Por isso que é importante, Fabi, que a gente entenda quais são os nossos alimentos regionais, né? Valorize esses alimentos regionais, e evite ao máximo, né? Se a gente puder evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Porque isso daí já é sabido. Existem vários relatos, né, artigos científicos que dizem que esses alimentos eles são altamente prejudiciais, né, para o nosso organismo, né? E infelizmente a gente está caminhando aí por uma estrada, né, muito saudável, né? Então, que a gente possa estar atento realmente, né? Procurando saber quem são esses agricultores de verdade, né? Que são responsáveis, que têm esse cuidado, que respeita o cliente, né? Que respeita o consumidor, que tem responsabilidade com o consumidor, né? Então a gente precisa mesmo ter essa sensibilidade, né? Tanto o consumidor quanto eu, enquanto agricultor. E uma coisa interessante, Fabi, antes de passar para você, é que quando o melhor diálogo, Fabi, sobre alimentação é quando a gente está na feira. A gente tem algumas experiências, né, de participar de algumas feiras. E aí, rapaz, esse diálogo com o consumidor ele é muito rico, porque a gente vê realmente que o pessoal que vai nesse tipo de feira, né, de feira agroecológica, de feira orgânica, de feira de eventos agroecológicos, essa galera ela tá muito consciente do que está acontecendo. Então, assim, quando eles vão, realmente eles pagam aquele valor, né, porque eles sabem que estão levando um alimento de qualidade, um alimento que realmente vai nutrir, um alimento que realmente tem ali um carinho, né? Tem ali uma acolhida, né?
E aí a gente dialoga muito com as pessoas que vão na feira e isso vai trazendo também um feed para a gente, né? Vai trazendo um feedback muito bacana. E aí a gente vai vendo, quais as necessidades, o que a galera não está encontrando, né? E aí, às vezes, a galera fala, poxa, eu não estou encontrando cairoba, eu não estou encontrando bertalha. E aí é um gancho para a gente poder produzir mais dessas plantas, né? Então, esse diálogo ele é muito importante. É importante que o agricultor e que o consumidor, principalmente o consumidor, né? Ele dialogue, ele pergunte sim ao agricultor, da onde que o agricultor é, se o agricultor pode receber visita, né? Porque assim hoje tem muitos agricultores que gostam de fazem questão de receber o consumidor na sua propriedade, né? Hoje a gente tem, Calbi, a possibilidade de fomentar essa questão do turismo rural através dessas visitas nas nossas propriedades, né? Isso é muito enriquecedor. As pessoas estão procurando, as pessoas da cidade estão procurando muito esse tipo de circuito, né? Aqui em Itaboraí a gente tem um circuito, Itaboraí e Tanguá. A gente tem um circuito muito famoso, que é o circuito da laranja. Eu não sei se você sabe, Calbi, mas a gente tem uma laranja que é a laranja mais doce do Brasil. E essa laranja... Lembro, Jean, que Itaboraí, eu acho que era do polo principal de laranja daqui da região, né? Exatamente. E essa laranja, ela tem um selo de identidade geográfica que faz com que ela seja reconhecida nacionalmente como a laranja mais doce do Brasil. Então, aqui, a Prefeitura de Tanguá, ela promove um circuito para as pessoas, para um grupo de pessoas virem conhecer essas propriedades que produzem essas laranjas, e ali a pessoa tem o prazer de poder colher a laranja no pé, né? Tem um canivetezinho lá que a pessoa vai consumir a laranja no local, vai ter todo esse resgate de memória, vai conhecer todo o procedimento, né? E aí é muito interessante. Então, essa questão também de fomento gastronômico com memória afetiva, né, ele é muito potente também. E as pessoas também estão procurando isso, né? Estão procurando saber desses alimentos, né? Como que o agricultor produz. Então, assim, a gente conhece muitos agricultores que têm também esse trabalho de receber os consumidores, de receber grupos, né, e coletivos na sua propriedade, tem o prazer de mostrar como é feito todo o processo de produção agroecológica. E isso, Calbi, ele dá uma rastreabilidade nesse produto, né? Então, a pessoa está tendo a oportunidade não só de comprar lá no ponto de venda na feira, mas também de conhecer essas formas de produção, né? Então, isso dá uma garantia, né, e uma certeza de que a pessoa está consumindo um alimento de qualidade. Eu estava ouvindo aí com muito cuidado, né, a tua fala, e o primeiro instante é pensar o que é realmente a palavra evolução. Sim. O que é realmente a palavra melhoria. Porque eu já fiz algumas incursões pelo Brasil, norte, sul, leste, e percebo que, basicamente, a caixa de ressonância em relação aqui ao Brasil, ela não teve mais ou não tem mais uma condição de regionalidade, que no caso é o Grande Rio, e a região basicamente do Sudeste. Recentemente eu estava em Manaus e eu recebo lá uma condição muito grande de regionalidade. Comida, frutas, sucos, danças, fala. A cultura em si é preservada. Se formos ao Nordeste, mesma coisa. Se formos lá no Sul, mesma coisa. Frutas, alimentos. Então,
é de se estranhar essa palavra cultura ou evolução, porque parece que nós nos perdemos diante de uma visão muito mais fora do território nacional, nós aqui em termos de Sudeste. Durante um tempo em minha vida, eu morei em Manaus, morei no Acre, morei em Rondônia, trabalhei em grupos, e eu já tinha comentado com você em nossa viagem de retorno ao Rio, que eu lá em Rondônia eu trabalhei com a multimistura, que era uma condição utilizada em sementes, casca de ovo, para dar uma nutrição mais eficiente aos ribeirinhos ou aqueles que moram na floresta, ou alguns indígenas. Então eu convivi no cerne da questão, tanto na região norte quanto na região nordeste. E sei, basicamente, porque estava lá. Sei a importância do quanto alguns alimentos para as pessoas. E você vê. Mas, ao mesmo tempo, Jean, eu recentemente, como eu te falei, fui lá agora em Manaus, e me preocupa, porque a desertificação que aconteceu no Egito, que ali era uma grande floresta. Sim. É a desertificação que eu começo a perceber um pouco no solo da região norte. É um solo mais arenoso, é um solo mais difícil. Se formos em relação aqui ao sul, ao sudeste, com a mudança de temperatura, a gente tem uma condição melhor. Apesar de que, se formos para o nordeste, nós vamos perceber que um dos melhores vinhos nacionais é ali no Recife, perto de São Francisco. Exato. Por aí. Então, nós estamos falando novamente de terra. Nós estamos falando de cultura, de agricultura. Então, há de se preservar o nosso solo. Há de se preservar as nossas condições. Porque não é uma condição apenas de produtos externos que serão engendrados dentro do solo, mas sim de uma condição do próprio morador, como vocês, agricultores ecológicos, abraçar a terra e falar que somos juntos. Porque o Terra Brasilis é do índio. E o que nós estamos fazendo, muitas das coisas, é ligada ainda a uma alimentação indígena. Você falou de taioba, você falou de várias coisas que são ligadas o quê? Da raiz, da força da terra, da força da natureza. E diante dessa força, aquilo que eu observei lá no norte, no nordeste, no sul, são pessoas que estão aí ávidas para mostrar a importância de ser brasileiro, de mostrar o seu produto, que é o nosso produto, fonte nutricional. É uma conquista silenciosa, porque você fala de produtos que são colocados na terra, não são produtos da terra, são produtos criados para fazer com que, supostamente, aquilo que vai ser desenvolvido tenha um sabor um pouco similar, mas não é natural, como o ovo, como a própria banana, como as frutas de um modo geral. Eu me lembro da minha adolescência que eu saía daqui e ia para Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, e passava ali em Itaboraí, eu via aquele mar verde e amarelo de muitas laranjas. Por isso que eu falei sobre isso. Certo.
Então, nós temos uma possibilidade natural sobre o sustento, sobre a facilidade em si. O que é importante é que a palavra, mais uma vez, evolução, ela saiu um pouco do seu prumo, porque, pelo que nós estamos falando de consciência consciente. Quando eu estive em Recife, lembrei agora, eu fui na feira, assim como vou em vários lugares, né? Eu vou às feiras, eu não vou a shopping. Shopping nada mais dizendo que um processo de construção igualitário, da onde você vai trazer um modelo não nacional para ser engendrado dentro de uma condição totalmente diferenciada. Então, não é. Mas na feira, no Acre, Rondônia, Manaus, no Sul, Recife, você tem a linguagem, você tem a região, que é a regional, e você tem um produto ali, exposto, vivo, pulsando. Então, eu conheci lá em Recife o Dr. Raiz. Dentro lá do mercado, próximo de uma feira que eu vi, e é só ervas. Né? Só ervas. E aquilo me remeteu novamente ao conceito histórico e filosófico de falar a essência em si está nas ervas, como os pajés, como as savanas, nos grupos até então colocados dentro das regiões africanas, asiáticas, o início da população planetária. Nós não estamos falando de química, nós estamos falando do solo, do que o solo nos proporciona, do que o solo nos coloca. Laranjeira só vai dar laranja. Mas dependendo do que você vai misturar naquele solo, a laranjeira só não vai dar laranja, ela vai dar banana, ela vai dar o que ela quiser. Porque você já está criando um diferencial ali. Não é brincar de Deus, mas é fazer com que aquilo que está precisa ser permanecido, precisa ser continuado. Nós temos mais ou menos 1 milhão de anos que nós estamos aqui em relação a solo. Os animais já estavam aqui, os insetos já estavam aqui, a natureza já estava aqui. Não é a natureza, somos nós, diante dos nossos comportamentos equivocados. E isso é que é uma condição, prezado Giancarlo, de reflexão quando eu ouço a palavra evolução. Evoluímos, mas para fora, não para as nossas condições morais de respeito, de valor, de cordialidade, até mesmo de uma organização melhor da preservação em si do nosso solo. Verdade. A mesma água que está aqui é a água que vai continuar aqui, porque a água está dentro do planeta. Ela veio para cá através do espaço. Foram cometas, foram várias situações de erupções que transformaram esse pequeno planeta habitável e com condições para que possamos estar como estamos. As nossas gerações, elas tiveram um conhecimento de cunho acadêmico, mas parece que se perderam no meio do caminho para um conceito de preservação da própria espécie e dos futuros nossos que virão. Sim. É preocupante. Quando você vê uma pirâmide, Kelps, Kefren e Querinos,
Quantos trabalharam ali sem a importância de saber quando é que ele iria terminar? Mas o sentido da condição humana, da valorização de respeitar e falar assim, estou fazendo alguma coisa. Não conseguimos mais perpetuar as obras. Tudo é destruído. Verdade. Não temos mais uma condição, até mesmo nas relações de relacionamento. Não me interessa você, porque você não me dá nada em troca, Jean Carlos. Então, prazer em te conhecer. Eu quero coisas que me dê resultado. Sim. Quando eu penso nessa palavra evolução, eu questiono sobre isso. Porque quando você fala que nós não sabemos o que comemos, e realmente, porque é muito simples eu desenvolver um processo tecnológico a qual eu coloco uma condição psicológica de fazer uma condição de indução. A você falar, olha, você está comendo isso. Eu coloco o cheiro, eu coloco o gosto, eu coloco uma atmosfera, e você vai para aquele canto da sereia. E você fala, isso aqui é maravilhoso, eu não consigo viver sem isso. Então, vocês são aqueles que são os que estão com os cajados, mantendo como guardiões a preservação do solo que até então faz parte do homem, porque tudo que está aqui dentro está do lado de fora e está nas estrelas. Nós somos o todo e precisamos continuar sendo. E para que isso venha a acontecer, são pessoas como vocês que silenciosamente estão ali, arregaçando as mangas, botando a mão na terra. E a terra, em agradecimento, fala, entregue às pessoas que elas saberão o que fazer. Mas a live é tudo. Continue. Amém, querido. A gente pegando esse gancho, Calbi, eu até vou pegar uma fala aqui do Richard, que ele colocou aqui no chat, né? A gente falou sobre ele está falando aqui sobre essa questão do colonialismo cultural, né? E também como que o nosso paladar, né? Ele é um campo altíssimo de disputa, né? E aí entra o seguinte: eu lembro que quando uma famosa rede de fast food, né, ela tentou colocar os seus produtos na Bolívia, ela não conseguiu. Por quê? Por conta da resistência desses agricultores, dessa comunidade tradicional, né, que se uniu ali para poder manter viva a sua cultura alimentar, né? Então, essa grande empresa de fast food, ela não conseguiu implantar, né, esse tipo de alimentação na Bolívia por conta disso, porque lá o pessoal se uniu e falou, não, aqui a gente valoriza os nossos saberes, a nossa ancestralidade, né, e aqui a gente não quer esse tipo de comida, né, que desconstrói toda uma história, né, enterra os antepassados, né, invisibiliza os saberes dos antepassados, e lá na Bolívia a gente não encontra esse tipo de atuação, né, de disputa alimentar. E é o que falta muitas das vezes para a gente mesmo, até no nosso território, né, às vezes a gente está num território que a gente não conhece o que o território tem de oferta, né, de alimento. Então a gente também não conhece muito da nossa, a gente mal sabe o que o nosso bioma tem, né, a gente não conhece o nosso bioma, né, e a gente tem um bioma, no nosso caso aqui do Rio, a gente tem um bioma riquíssimo, que é o da Mata Atlântica, que tem inúmeras frutíferas da Mata Atlântica, né, que tem aí um valor super agregado, tanto nutricional, quanto de cultura,
quanto de valor mesmo, né, para os agricultores com relação à comercialização e de procura também, né. Por exemplo, aqui no projeto, a gente valoriza muito o nosso bioma. A gente tem algumas frutíferas aqui no projeto da Mata Atlântica, ou seja, agrumichama, a gente tem alvaia, a gente tem também cerola, enfim. A gente tem essas frutas aqui e a gente, no momento né, de colheita, a gente pega, faz polpa, né, dessas frutas, ou faz uma geleia, enfim, a gente está valorizando e potencializando essas frutas também que são ofertadas pelo nosso bioma. Você falou também do bioma, né, amazônico, que também é riquíssimo, é um dos biomas, Calbi, que é mais depredado no Brasil, né, que mais sofre questão de biopirataria, né. A gente tem aí a castanha do Pará, que a gente não pode mais dizer aqui que a castanha do Pará é nossa. A gente tem que dizer que agora é a castanha do Brasil. Ou seja, né, foi patenteada, não é nossa mais. Né? Então, assim, é muito complicado tudo isso. Né? A gente vive sendo sabotado constantemente no nosso paladar. Né? Então, isso é muito rico, que você falou. Né? O Richard trouxe também uma leitura aqui, Calbi, sobre que o Rio também está passando por esse processo, né, de desertificação, e aí a gente pode atrelar isso a essas questões mesmo climáticas, né, e ambientais. A gente está tendo esse descontrole, né, acontecendo todo esse processo aí, né, e a gente teve aí agora duas ondas de calor, né, em plena primavera, né? Ainda não tinha nem sido oficializado ainda o verão, né? E a gente teve aí 2 ondas de calor praticamente dentro de um mesmo mês. Então a gente também passa por esse processo, né? de alertas, né? Não só a forma correta também de estar produzindo, né? Mas também tem que ter essa responsabilidade, né? De como se produz, né? O contexto de todo... Sim. Jean, por favor, o Richard falou aqui para que eu desligue o meu microfone, né? Veja se é isso mesmo. No caso, você teria que desligar, Calbi, o microfone da tela do seu celular. Se você clicar, vai aparecer o ícone do microfone, do vídeo. Veja isso, se você consegue. E aí, não vai replicar a minha voz pelo seu aparelho. Entendi. Som. E aí, o que acontece? Se eu falar, o seu aparelho não replica. Por exemplo, agora eu não estou te ouvindo. Agora, continua. Agora sim. Melhorou? Eu acho que está tendo algum retardo, né? Acho que o seu aparelho está reproduzindo a minha voz de forma dupla. Melhorou ou continua a mesma coisa? Eu continuo te ouvindo. Eu acho que o problema é a minha voz que está dando eco. A sua voz está maravilhosa, está tranquilo. Eu acho que melhorou a minha, hein? Pelo menos eu estou conseguindo aqui, tá de boa. Esperar o pessoal. O Sérgio que está dando meio que está dando um retorno. Vê se alguém já responde aí. Mas aí, basicamente, né, são essas questões de uma alimentação saudável, né? E você como atleta também, né, está bastante preocupado com essa questão, né, de como está se alimentando. A gente também agora entrou no processo aí do verão, né? Então a galera também evitar essa questão da exposição do sol, se proteger também de forma adequada, né? Tomar muito líquido. É importante, Calbi, a gente também ressaltar, né? Inclusive a nutricionista Camila Bertu, que estava aqui com a gente, ela colocou no post dela hoje no Instagram a importância da gente consumir nesse período de verão bastante legumes, bastante verdura, tornar, né, e tomar, eu também tomo isso para mim agora, esse compromisso, né, de fazer práticas de física, né, alguma atividade física, né,
a gente sair um pouco também dessa questão do sedentarismo, e a gente está agora num processo também de final de ano, né, em que a gente, de repente, abusa também um pouco da alimentação, e aí a gente também se preocupar com essa questão do bem-estar do corpo, da alma, né, porque falar, Calbi, de alimentação, a gente não fica só restrito numa alimentação física, né, e aí a gente entra também num campo espiritual, e acho que é importante também a gente falar, né, sobre isso, e a gente ter esses cuidados, né, da questão da exposição do sol, de tomar bastante água, né, de procurar que essa água seja uma água filtrada. A gente tem um desafio, Calbi, dessa água que é ofertada aí pelas concessionárias, né, a gente não sabe como que é esse processo. Eu utilizo aqui o velho amigo, né, que é o filtro de barro, e aí a gente tem certeza, né, de que essa água está passando por um processo de purificação mesmo, de forma correta, né, então há muito tempo que eu estava querendo ter esse filtro, né, e aí voltei agora a utilizá-lo, realmente é bem interessante, né, e fazer também alguma prática de esporte é interessante também. Processo de meditação, né, Calbi, é bacana, né, que isso também nutre o nosso corpo, nutre a nossa alma, né, e é isso, galera. Quando você está comentando sobre isso, já estou percebendo assim quantas informações elas estão agregadas sobre a ação e a ingestão. Porque quando, dentro da minha adolescência, basicamente, eu ouvia coisas que agora elas não são mais colocadas como prejudiciais. Por exemplo, o ovo, algumas misturas que eram utilizadas e falavam, não, isso daí faz mal, isso aí vai prejudicar. E, de repente, você passa por processos e vê que a vida são ciclos. Eu não sei se são a cada 20 ou 30 anos que nós trazemos de volta os conceitos anteriores. Dá para entender que aqueles, através da sua ancestralidade, não tinham conhecimento, mais uma vez, acadêmico que temos, mas a sua percepção, sensibilidade e intuição, que é muito mais ligado à frequência das energias telúricas, ou seja, da Terra, como também das condições vibracionais da nossa glândula pineal para com toda a antena energética do mundo superior, fizesse o que eles fizeram. E por mais que possamos ter toda a tecnologia, ainda não conseguimos fazer nem o 10º do que eles fizeram. E é um pouco triste, já, quando eu observo que a palavra evolução, ela evoluiu o ser humano. Era para estarmos muito mais com a mentalização, com uma fluidez muito mais de pensamentos mais claros e objetivos, para ter uma vida mais próspera. Mas ainda somos comandados pelo poder, pela ganância, pela soberba. Os 7 pecados capitais ainda continuam. Virgílio ainda ri. Sabe, quando ele desce as escadas falando sobre os 7 pecados capitais com Dante Alighieri, ele ainda está sorrindo e falando. Continuam os mesmos. E parece até, Jean, que o período pós-pandêmico fez um despertamento mais acirrado ainda.
Quando tivemos em 2019 o grande período da mudança, percebemos o seguinte, que o medo tomou conta de todos nós. Não saberíamos como ter a vida no outro dia. Muitos fizeram promessas. Eu vou ver minha família. Não vejo a hora de abraçar uma pessoa na rua. Não vejo a hora de caminhar novamente de mãos dadas e ver a natureza e ver todos e abraçar e falar. Eu consegui. Eu não consegui ainda ver isso, já. O que eu vejo é uma condição muito mais negacionista sobre a própria existência. E conversando com uma amiga minha psicóloga lá em Manaus, eu falei, Janete, o meu grau de observação foi o seguinte, no momento pandêmico, onde todos nós ficamos ilhados e fazendo uma imersão da nossa própria consciência humana, muitos não gostaram do que viram, de si mesmo. Muitos não gostaram do estilo de vida que estão. Muitos não gostaram dos relacionamentos aos quais se associaram, quer sejam amorosos, profissionais, não gostaram de si mesmo. E nós estamos vendo uma outra onda agora. Verdade. Que não é uma onda pandêmica, mas é uma onda de insatisfação egóica. Por isso que também está refletindo na comida, no pensamento, nas atitudes, nas relações. E como a mente ela não está alinhada com o seu corpo físico, não está sendo suscetível às forças telúricas, nem às sensibilidades do mundo superior, as pessoas começam a se colapsar. Sim. E estão fazendo o que estão fazendo. Tudo que está acontecendo, Jean, é uma questão de uma... O Bhagavad Gita fala sobre isso. Né? O Bhagavad Gita fala. São as forças contrasteadoras que acontecem dentro da própria pessoa. São as insatisfações. O grande conflito, quando Shiva está lá na carruagem, e a Jurna fala, mas como é que eu vou brigar com os Kuravas e Pandavas? São todos meus amigos, sim. São brigas internas já que estão acontecendo entre as pessoas. E elas estão fazendo isso no nosso planeta. Então, de vocês, desculpa, Sim. se mantenham como guardiões. Se mantenham com uma condição ávida, porque precisamos de vocês. Precisamos dos santos graus para cuidarem do nosso solo, para falar, para que todos possam ter novamente a consciência consciente. É aquele despertamento, gradativamente. Vai sendo conversado, e novamente a consciência volta. Porque nós temos essa possibilidade. Evoluímos através da mente evolutiva, né? E é essa hora que precisamos. A natureza, já ela é condescendente. Ela pode muito bem, através de uma placa tectônica, fazer assim, olha, deixa eu fazer uma brincadeira de novo, como eu já fiz há alguns milhões de anos. Deixa eu dar uma mexida aí. Não vai sobrar nada, né, Jean? Nada. É verdade. Muito bem colocado, Calbi. O Richard falou que você contextualizou muito dentro da agricultura biodinâmica, né? Que é também uma agricultura assim, riquíssima de filosofia, de conhecimento, e é uma agricultura que o saber dela, né, ela é muito voltada para um plantio. A gente até tem esse calendário, né?
é um plantio muito voltado relacionado à órbita, né, e às fases da Lua. E é uma filosofia também, né, um estilo de agricultura também antiquíssimo, né, que tem essa preocupação de qual é o período correto de se fazer poda, né, de se fazer plantio de raízes, aí tem também esse processo também de transição da fase lunar, que é um período de pousio, né, então você deixa o solo descansando para um dia mais favorável de plantio, ou de flores, ou de folhas, né, é mais uma agricultura também que tem aí os seus preparados biodinâmicos, né, que utiliza muito essa força gravitacional da Lua, né, para essa produção, e também é uma produção agrícola que também tem esse respeito, né, guarda também esses saberes, tem todo esse trabalhar também ancestral, né, então é muito bem colocado aí, muito bem lembrado também pelo Richard, e casa muito aí, Calbi, com o que você falou, né, sobre essa questão dos astros, da influência dos astros, também para essa produção alimentar, que também, como o Richard falou, um alimento de alta vibração, né, de consumo de alta vibração também, que faz toda a diferença aí no processo do nosso organismo, né. É muito isso também. Então, assim, é muito rico, sabe, Calbi, falar de alimentação, e quando a gente fala de alimentação, né, de prática de esporte, e de uma produção também de alimento responsável, que tem uma responsabilidade com o solo. Você falou muito da questão da proteção do solo, e é isso muito que a gente dialoga, sabe, Calbi? Não adianta a gente fazer uma produção de um alimento saudável se a gente não tem essa preocupação com o solo, porque o solo ele é o principal mantenedor, né? Ele vai receber a semente, né? Ele vai receber ali a água que vai irrigar essa semente, mas ele também precisa estar protegido, porque o sol também ele tem os seus benefícios, mas ele também tem os seus malefícios, né? Então, assim, um solo saudável ele precisa ser protegido, né? E aí a nossa queridíssima doutora Ana Maria Primavera, ela sempre frisou essa questão, né? Ela era uma doutora acadêmica que sofreu muito dentro da academia porque falava de agroecologia num período que o agronegócio e que a agricultura que vinha, né, da Revolução Verde estava em alta, né? Então ela foi muito hostilizada dentro da academia, né? E hoje ela é ovacionada, né? Infelizmente a gente perdeu ela em 2020, e aí ela deixou um legado de saber, de estudos, né? E uma das frases, das maiores frases dela é essa: que um solo para ser saudável, ele precisa ser sadio. Então a gente precisa realmente ter essa preocupação com o solo, né? Dentro dos processos aí, ou da agricultura biodinâmica, ou da agroecologia, ao contrário do que a gente vê na agricultura do agronegócio, que é um solo totalmente exposto, que é um solo que de tempo em tempo ele é revirado, né? É um solo que não tem aí um processo, um trabalhar de regeneração, né? E é um solo morto, que é o que o pacote tecnológico pede, né? E aí você, quando tem esse tipo de agricultura, você precisa ali adquirir esse pacote tecnológico, que tem ali o agrotóxico, que tem ali o adubo químico, né, que tem ali o inseticida químico também, né? Então é um processo destrutivo que a gente está partindo, Calbi, por um processo de que essa agricultura ela está sendo inviável, né? Ela está chegando num momento que ela não está tendo mais viabilidade, ela está tendo um alto investimento, né? E aí os agricultores, os pequenos agricultores e os médios agricultores, eles estão ficando de fora, porque o investimento é muito alto e o acesso para ter essas linhas de crédito, ele é altamente burocrático também. Então, assim, essas linhas de créditos,
elas são facilitadas só para os grandes produtores e os grandes agricultores, que na verdade às vezes nem agricultor é empresário, né? Não tem esse conhecimento, mas está ali produzindo. Muitas das vezes a gente ouve muito essa ideia, né, de que o agronegócio ele coloca a comida no prato. E isso é um engano assim, gravíssimo. Né? O agronegócio ele produz aí commodities que a gente vê, que muitas das vezes, muitas das vezes não, essa produção ela é toda para exportação. A gente não vê nada disso, né? Porque o agronegócio ele produz é soja, né? A base do agronegócio é soja. Então, assim, são coisas que a população não consome. Então, assim, é justamente para fortalecer essa questão do capitalismo, né? De enriquecer pouco. E os agricultores mesmo, eles ficam marginalizados, né? Eles não conseguem ter acesso a essas políticas públicas de fortalecimento e de investimento. Por que a agroecologia ela não pode ter uma tecnologia inserida nela? Ela pode ter. Né? Ela pode ter placa solar para poder viabilizar o sistema de irrigação. Por que não pode ter um sistema de irrigação? Por que a agroecologia não pode ter ali dentro da propriedade, né, que trabalha com a agroecologia, por que ela não pode ter um sistema de irrigação com as pessoas, com gotejamento? Por que ela não pode ter placa solar? Ela pode ter placa solar. Por que ela não pode ter um drone, um GPS? Ela pode ter. Por que ela não pode também ter um maquinário, desde que esse maquinário não seja aí para poder ser utilizado como é utilizado na agricultura convencional, né? Seja um maquinário que seja aí para poder levar uma madeira, né, para fazer uma cerca, que seja utilizado para outros fins. Né? Então, a gente pode também ter essas tecnologias, né, dentro da agroecologia, mas aí também entra um quesito bem importante, que são as tecnologias sociais. Sim. Você está pedindo entrar, que ele quer participar aqui da live. Não entendi. O Sérgio está querendo participar aqui da live. Sérgio Cardoso, né? É o nosso amigo aí, o nosso amigo Sérgio aqui da Baixada. Pode aceitá-lo aí para partilhar. Ok. Mas continue, por favor. Então, Calbi, a gente tem também as tecnologias sociais que é muito utilizada no semiárido, né? Que é aí grande amigo Sérgio. Boa noite. Tudo bem? Bem. Você não está me ouvindo? Agora estou. Ah, ok. Agora estou. A sua voz está ótima. Ok. A minha está boa? Tá legal. Eu estou te vendo, mas ainda não continuo vendo o Jean. Você está vendo nós dois? Acho que... Está sem moral. Bora lá. Oi? O Jean não está aparecendo para você? Tá ótimo, porque para mim está tudo bem. Só ele. Só ele que não está participando. Fala aí, meu grande amigo. Valeu. Tô aí acompanhando aí. Tá ótimo aí o bate-papo aí. Agora continua aí. Eu vou só assistir só, tá? Poxa, eu pensava que você ia contribuir aí. O Calbi é um grande companheiro, de uma expertise assim, fora de série. Tem aí muitas contribuições, tanto o Sérgio quanto o Richard também que está com a gente aí, a galera que está acompanhando também. É uma galera muito boa, que eu tive assim, a grata satisfação, sabe, Calbi, de o universo me presenteá-los, né? E a gente está junto aí, a gente se abraça, a gente chora, a gente ri, a gente se lamenta, mas a gente está, Calbi, entre amigos. Então a gente tem liberdade e segurança de partilhar as nossas dores e saber que a gente vai ser acolhido, né, que a gente vai ser compreendido. De repente não vai resolver ali no momento, né, mas a gente pelo menos desabafou. E o Sérgio é um grande companheiro nosso aí de luta, hortelão também, né, produtor aí urbano.
tem aí um projeto também de hortas, né, e um espaço muito bacana que ele construiu lá onde ele mora, e a gente teve a felicidade de fazer uma reunião lá também, junto à ARGE, né, que é a Articulação de Agroecologia aqui do Rio de Janeiro, e a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido por ele. É um grande homem, humilde, generoso e um grande companheiro. Tamo junto, tamo junto. O que dá para compreender é que, se formos ver, eu gosto muito de filosofia e me baseio na filosofia para dar o start nos meus conhecimentos, ou seja, nos meus pensamentos. Então, o que dá para perceber é que são os antigos druidas, né? Aqueles que tomavam conta das florestas. Continuam aí. Só que agora vocês estão tomando conta da terra. Vocês estão tomando conta da condição, da alimentação, da manutenção dos seres. E isso é uma nobre função. Porque muitas vezes, muitos de nós ainda não tiveram uma noção de entender a sua visão ou a sua existência. Qual é o seu processo realmente de estar na vida? E quando começamos a compreender e a apresentar e a conhecer, e a gente vai dar uma volta assim no conhecimento e ver assim, eles continuam ali, solidários diante da sua função, perceptivos e com condição de chegar e falar do motivo de uma maneira muito clara, sem fazer alterações de voz, sem bater na mesa dizendo que sou, mas com uma expertise natural de falar assim, deixa que isso aqui eu cuido. Vocês ficam aí com seus conhecimentos, mas nós aqui, como tem uma primeira fala do espanhol do filme, daqui a pouco eu lembro o nome do filme, ele fala: o que a gente faz ecoa pela eternidade. Então, ele pega a grama, antes de começar as batalhas, que até aparece Marcos Aurélio nesse filme, é sobre a conquista do mundo ocidental com o mundo oriental. E aí ele pega a terra, cheira a terra e fala assim, está na hora de começar a batalha. Então eu percebo muitas das vezes que o agricultor, como eu vi lá no sul, na hora que eu estava fazendo uma corrida, que era a corrida da uva, eu entrava nos plantios, eu entrava nos lugares onde é que estavam ali as uvas, né? Os cactos. Eu vi o agricultor sentado, olhando assim para o céu, olhando para o lado. Falei, esse cara tem muito mais conhecimento do que eu. Porque ele vive a natureza. Vocês vivem a natureza. Vocês se apercebem na mudança climática. A existência humana, ela se perdeu muito diante das vaidades dos grandes centros. Quando foi colocadas as primeiras estelas nas cidades egípcias, acabou todo o conhecimento da percepção, assim como existe ainda nas savanas, nos grandes centros das regiões africanas. Sentado ao redor da lareira, do fogo, ali conta-se a história. E vocês contam a história. Vocês pegam a terra, sentem, cheiram e sabem o momento, porque assim como eu desenvolvo um trabalho de atividade esportiva, eu preciso de descanso. E vocês sabem a hora que a terra precisa do seu descanso também. Ela precisa se acomodar. Ela precisa relaxar. Assim como tem as estações do ano. A cada dia, a cada noite, a gente revive, a gente morre e renasce. A terra também precisa.
assim somos, assim fomos criados. Então, quando você entra com um processo tecnológico de fazer com que a coisa seja multiplicada, você perde a essência, né? Você já não se torna mais um ser humano. Você se torna algo. Você se perde de si mesmo. E eu reforço. São vocês que são os grandes templários. São vocês. Maravilha. Se o agricultor ele perde o protagonismo, né, Calbi? E é sobre isso, Calbi, que a gente fala, que a gente dialoga muito, sobre essa perda do protagonismo, que na verdade é a autonomia do agricultor, né? Então, assim, a gente tá numa construção de diálogo, né, e o Sérgio é testemunha, sobre essa questão do uso das sementes crioulas, das sementes tradicionais, né, do resgate dos saberes, da utilização das plantas alimentícias não convencionais, que por algum momento, né, aí dessa linha temporal, elas foram sendo consideradas matos, né, e a gente hoje chama carinhosamente dos matos de comer. E aí existe toda às vezes no quintal a pessoa tem tanto alimento, né, e ela não se dá conta, porque ela perdeu a identidade, ela perdeu a raiz, ela perdeu essa conexão, né? Ela perdeu esse saber. E aí, por exemplo, a gente tem essa leitura, né, de que isso é tão grave quando a gente participa de alguma feira ou de algum evento em que a gente leva essas plantas e aí a pessoa, quando ela tem acesso a essas plantas, ela chora. Por exemplo, um exemplo muito clássico que acontece muito com a gente é o rizoma da araruta, que as pessoas, né, que tem aí 40 mais, 50 mais, quando tem acesso a essa planta, lembra da vovó, que fazia o mingau de araruta quando era pequeno, né? Quando tem acesso à taioba, lembra dos pais que faziam, né, do avô que fazia a taioba com angu, a bertalha com angu, o caruru também, né? Então, assim, são plantas que têm história, que têm memória, que são carregadas também de cultura regional, cultura alimentar, e a gente briga, né? E está aí sempre trazendo essas plantas, essas sementes, para que elas realmente não percam, né, a sua importância, a sua história, a sua contribuição na memória das pessoas, né? Não só a contribuição nutricional, alimentar, mas também a contribuição de história, porque essas plantas também, se a gente fosse aprofundar, né, na raiz de cada uma delas, a gente vai chegar nos povos originários, né, comunidades tradicionais, como você bem falou aí, nos extrativistas, né, nas raizeiras, nas herveiras, né, que usavam essas plantas na medicina popular, que foi também muito, que a medicina popular também foi descontinuada, bombardeada, marginalizada aí por essa indústria, né, de sintético. E aí dá outro tema também para a gente poder falar, né, sobre essa questão dos fármacos, né, das tinturas, das plantas curativas. Então a gente tem muito tema, né, para ser abordado. O alimento ele é muito rico, ele é muito amplo, né, ele é muito abundante. E o alimento ele permite com que a gente venha a dialogar sobre tudo, né? O alimento ele é interdisciplinar. O alimento ele é base de artigos científicos, né? De relatos de experiências. Ele é base para projetos, né? De captação de recursos. Ele é base para movimentos sociais, né? Para fortalecimento da cultura. O Sérgio é um grande fazedor de cultura aí da região. Então, assim, o alimento ele traz memórias mesmo, né? Resgate, fortalece saberes, mantém viva a memória, né? O alimento ele cura, o alimento saudável ele cura, né? Ele promove encontros, conexões, campos energéticos, né? Então a gente trabalha o universo, né? Falando de alimento. Dá para perceber que essa foi a primeira de muitas.
dá para perceber que a cada momento que nós estamos falando, o próprio alimento ele se desdobra em vários assuntos, em vários segmentos, Exatamente. porque ele está colocado na palavra comemorar. E a palavra comemoração vem do comer. E do comer vem do saborear. Vem do encontro e de várias histórias são sentadas através da mesa, das alturas, das rodas. Ali é que se tem. Quando eu penso, por exemplo, na Índia, existe uma relação até mesmo entre as masalas, entre a condição de você fazer a alimentação girando da esquerda para a direita, que é o sentido horário, para que você tenha, inclusive, a passagem planetária. Então, é muito mais do que uma comida. É muito mais do que uma alimentação. É uma sobrevivência de espírito, mente e corpo. Dá muitas lives isso, né? Muitas lives, né? O Richard está trazendo, nossa, tanta contribuição bacana, e ele falou algo aqui que eu acho interessante a gente partilhar, que é o pobre, ele come aipim, inhame e não pão de trigo, né? Esse pão francês, né? E realmente, né? Antigamente a gente existia isso nas mesas, né? Não tinha um pão, mas tinha eu lembro muito do meu pai. Tem 25 anos que eu perdi meu pai. Mas a minha infância toda, o meu pai fazia questão de sempre cozinhar uma raiz para a gente tomar café. Sempre, eu lembro muito, isso é muito vivo, Calbi, na minha memória, sabe? O meu pai, ele é pernambucano, mas ele foi criado aqui em São Gonçalo. Mas o meu avô sempre foi da roça, sabe? Minha mãe também, minha mãe é do interior do Ceará. Minha mãe minha mãe é minha semente crioula, porque assim, tudo isso que eu promovo hoje e que eu vivencio hoje é graças aos relatos de infância da minha mãe, porque e você traz, Calbi, uma história muito muito bacana sobre essa questão dos laços, né, à mesa, né? Já vou deixar você falar, Sérgio, dessa relação dos laços na mesa, né? Então, assim, hoje em dia a gente não tem mais essa conexão à mesa, né? Porque a comida ela promove, a comida ela acolhe, né? E ela promove encontros, né? E a gente, infelizmente, hoje a gente não tem mais isso à mesa, né? Hoje é cada um por si, as pessoas às vezes vão lá, se servem, vai cada um pro seu canto, e está comendo e está olhando para o celular. Então a gente não tem mais o diálogo, a gente não tem mais a partilha à mesa, né? Mas na minha infância, junto com meus irmãos, eu tive esse momento com minha mãe, com meu pai, com meus dois irmãos. E meu pai sempre fazia questão de trazer uma raiz, de trazer uma batata doce. Eu lembro disso muito, sabe, muito vivo, né? E dificilmente tinha o pão, esse pão que a gente consome, né? Tinha muito, era essas raízes, né? E isso é história, isso é memória, isso é relato. E hoje eu tenho, vou passar para você, e hoje eu tenho aqui no projeto, faço questão de ter todas essas plantas que lembram a memória do meu pai. Meu pai utilizava muito a taioba, e ele utilizava com muita abundância a taioba. Então, assim, hoje eu tenho a taioba aqui em homenagem a ele, né? Pela minha memória, ele é a minha ancestralidade, a minha memória afetiva, né? A gente tem aqui uma planta também da Mata Atlântica, né? Que ele também falava muito dessa planta. Então, assim, a gente tem dentro do quintal também, dentro do projeto, essas memórias afetivas, né? De infância e essas construções também. Pode falar, querido. Quando eu estava em Manaus, eu vivenciei tudo isso que você está falando dentro das frutas regionais. Lá tem um sanduíche chamado X-Caboquinho, que no início eu não sabia, né? Tinha até o pessoal de Manaus que estava aí, o Alessandro estava assistindo a nossa live. Aí quando eu vi, ele tem a pupunha, que é uma fruta de Manaus.
você tem o pão, você tem várias coisas, a banana da terra. Então você tem várias coisas que, por mais que o pão entre, mas não se distanciou da história da região. Quando houve a Maratona de Manaus, eu fui num período que estava ruim, mas houve mais uma vez a Maratona de Manaus, e foi agora, 2 semanas atrás. No início da corrida, nós estamos falando de corrida, né? As pessoas com roupa de corrida para começar a fazer 21 ou 42 quilômetros. Teve de 5, teve de 10. No início da corrida, tinha uma onça bem grande, formato, que eles respeitam os animais e respeitam a natureza. Tinham vários totens de beija-flor, de tucano, de aves. E do início, antes de começar a corrida, chegou um pajé e fizeram uma dança. Para aqueles que não são da região, acham, né? Sim. Tem nada a ver. Mas se você for pensar em termos na Oceania, com os maoris, na hora de fazer o futebol deles lá, americanos, os caras têm os movimentos dos maoris. Quando você vai na África, eles têm um movimento de quê? Porque existe um respeito para os atletas, para a região, para o local, de fazer com que, naquele momento, todos os males sejam retirados para que aqueles atletas consigam fazer a sua trajetória bem. Mas se você não conhece o local, você vai rir. Isso é uma palhaçada. Assim como está sendo visto agora o café da manhã nosso, em relação ao passado. E que nada, pá, sai daí, vambora, estou com pressa. Tá, não tem negócio de ficar sentado, não tem nada disso não. Me dá um negócio aí rápido, me dá uma coisa e eu vou sair andando. Aí você desconstrói a história. Você se distancia dos laços familiares. Você se perde de si mesmo. E aí, quando eu vou para a região norte, região sul, Minas, eu fui agora recentemente em Minas, todo mundo ali, a família toda de um amigo meu, que é o Lumar, vem cá, vamos todo mundo sentar, vamos todo mundo comer, e ficamos até o final, sentados na mesa, conversando, sem televisão. Sim. Só no diálogo, só na prosa. Né? Então você vê que o que nós estamos falando, a live é sobre agricultura. Mas é a agricultura que traz tudo isso. Exatamente. É a vida. Quando eu estava na região amazônica, é fácil. Não existe cultura fora de rio, fora de água. Você precisa ter ali os seus nutrientes, você precisa da água. Você precisa de tudo. Então, o que está acontecendo agora na nossa vida é simples. Vou fazer uma pergunta tanto para o Jean quanto para você. Ok? A pergunta é: em 3 dias, se faltar luz, água e comida, o que acontece? Nossa, é preocupante. Fala aí, Sérgio. Sumiu sua voz. Só um dia já é um caos. 3, eu não consigo imaginar. Será que as pessoas vão ficar solidárias, amigas? Não, por favor, pode pegar, pode vir aqui. O Richard colocou aqui colapso, né? Eu não queria me atrever.
eu não queria me atrever a dizer colapso, mas eu sei que o Richard de verdade mesmo, né? Mas realmente é o colapso mesmo. E nada de solidariedade, viu? Vai ser acumulação. Quanto mais tiver, mais acumulando. Eu não quero saber do meu próximo, né? Vou acumular o quanto eu puder, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. O Calbi, a gente viu isso na pandemia. A gente viu isso na pandemia. Não houve partilha. Pouco álcool em gel, poucas máscaras, e a gente via pessoas com caixas de máscara fechada e outras pessoas sem acesso. Pessoas levando litros de álcool em gel e outras pessoas sem. Então, assim, a gente já teve essas experiências, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Nesses 3 dias, acontece isso. E se grande parte da população tem a consciência sobre agricultura agroecológica, vai ter isso? Aí eu quero acreditar que a história pode ser diferente. Porque cada Aí eu quero acreditar que vai haver acolhida. uma consciência de preservação e de cuidado na sua casa por uma projeção à frente. Porque todo mundo vai ter na sua casa algo. Não é uma questão de necessitar do outro. É uma questão de entender o que é necessário. Por isso que quando a gente passa na estrada de carro, nós olhamos para aquelas pessoas. Como é que essa pessoa vive aqui? Naturalmente. Ela planta, ela colhe, ela come, ela está ali. Ela não vai botar a mão na cabeça e vai ficar com raiva, porque ela já desenvolveu o seu processo. E é assim que nós sobrevivemos há milhões e milhões de anos. Tinha comércio antes? Tinha supermercado antes? Tinha água encanada antes? Não. Tinha ar condicionado antes? Hoje a gente tem um sol para cada um, né? Gostamos no amor de Deus. Nós precisamos compreender que tudo é uma questão de variação climática também. Um grau que sobe em relação à temperatura muda tudo. A gente às vezes nem consegue dormir, né? Sim. Então, precisamos olhar lá para trás e falar assim, o que eles fizeram para sobreviver até hoje? E também, Calbi, isso é também esse tipo de agricultura, né? Essa agricultura de agronegócio, a gente também precisa pensar nessa questão também da emissão do carbono, né? Para a atmosfera, que é um agravante aí. Então, assim, a agricultura agroecológica, ela tem essa preocupação, né, de como que a gente vai fazer, quais são as plantas que a gente consegue fazer que faça essa captação, né, ou que não faça essa emissão. Então, também tem toda essa preocupação também, né, e essa agricultura predatória que a gente vive, né, que a gente tem aí, infelizmente, no nosso país, é uma agricultura também que faz muito dessa emissão, né? Que é prejudicial também, né? ao meio ambiente, né? Uma agricultura que depreda, que é predatória, né? Que não tem nenhum tipo de responsabilidade social, né? Embora diga que tenha, mas a gente sabe que não tem, né? Então, são muitos desafios, companheiro, muitos desafios. Tem mais alguém aqui? Eu vou pedir agora para vocês aqui, eu só vou solicitar essa pessoa, mas temos que fazer aqui o encerramento da nossa live, que nós já estamos aí há 2 horas, né? E muitas vezes a gente não consegue. Deixa eu só ver alguém que está aqui para agradecer.
Grande Israel, por aí? Ô, Israel, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Caramba, entra todo mundo, só não entra o Jean. Grande Israel, nós estamos já finalizando aqui a nossa live. Vou te apresentar aqui o nosso amigo Rodrigo, certo? Sua voz ainda não voltou. Sérgio, desculpa. O Sérgio, o Jean e agora está aqui o Israel. Nós estamos falando, Israel, sobre agricultura agroecológica. Então, começamos aí às 19h30 na nossa live e estamos nos estendendo porque é um assunto e ele é tão fascinante que a agricultura como um todo é a base da história da civilização humana. Sem agricultura não há relatos em relação ao homem, ao ser, porque tudo depende da alimentação. Precisamos da alimentação, precisamos do solo, para que ele seja um multiplicador e nos dá a continuidade em relação à nossa história de vida. E aí nós estamos já há quase 2 horas. Então, caso você queira se manifestar, que nós já vamos findar aqui a nossa live, Israel. Papai, estou chegando agora, não sei nem foi aí dito, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Pode deixar que lá na São Silvestre eu te pego e a gente vai fazer uma live esportiva. Não vou não, Calbi, para São Silvestre não. Tem razão. Eu já fiz aquela maluquice lá do Cristo, pô. Porque eu treino corrida, né? Sim. 20 metros, a minha idade, é pista de corrida, eu parei de rua. Fazer aqueles 12 quilômetros lá, não. Eu na 100ª lá da São Silvestre. Com certeza. Jean Carlos, por favor, suas considerações finais. Calbi, queria muito agradecer, querido, por essa oportunidade de estar dialogando contigo. Cara, eu hoje fui o seu espectador também, embora esteja aqui como convidado, mas fui o seu espectador porque eu me amarro em te ouvir. Você é um ser humano de luz, de extrema humildade, né? Eu coloquei no meu Instagram que eu tive a oportunidade de te receber em presente, né, do universo, literalmente numa viagem, né? E aí, querido, eu me coloco à disposição. A gente está sempre conversando, dialogando, né? Espero encontrá-lo em outras viagens para São Paulo, para Minas, para o Paraná, né? Para a gente poder estar dialogando. Aprendo muito contigo, acompanho o seu trabalho, né? E aliás, eu comecei acompanhando o seu trabalho, né, desde então, e vejo o quanto que você tem a contribuir enquanto ser humano, enquanto companheiro, enquanto parceiro, enquanto profissional, e me sinto muito lisonjeado. Fico muito feliz, né? Você foi um presente para mim em 2023 e que a nossa amizade perdure, né? Agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse diálogo, que era para ser só uma conversa, né? Uma conversa rápida e a gente fez aí já um desdobramento, né? Riquíssimo e com certeza haverá outras cocriações, né? E queria muito agradecer a participação do Sérgio, do Richard, da Camila Bertu, que entrou logo no começo, dos demais, da Simone, que entrou agora, dos companheiros aí, dos amigos aí do Calbi. Gratidão, Calbi, por tudo, viu? Pela acolhida, pela amizade, pela partilha. Tamo junto, meu irmão. Só tenho a agradecer. Obrigado aí. Sérgio, suas considerações, por favor. Desde já aí, boa caminhada para você. Eu não te conhecia, né? Estou passando de conhecer agora. É mais um amigo que a gente vai levando no final dessa live, né? Vou passar a te seguir aí. Já temos alguma coisa em comum, a corrida. Corro desde 10 anos de idade. Então, Opa! Dia 20
eu vou estar na São Sebastião, aqui no Rio, 10 km. Não sei se você vai estar aí, a gente pode se encontrar. Tá legal? Vamos. Vou dar uma sugestão aí, de repente, para a próxima, a gente fazer uma temática, escolhe um tema específico dentro da agroecologia e a gente fazer um debate sobre um tema específico. Legal. Que tal é a ideia? Tá? Legal. Aprovado. Eu entrei de intrusão, porque eu fiz o pedido, eu pensei que era para mandar o vídeo no final, mas não, eu entrei de intrusão aí nessa história. Mas foi muito bom, tá? Adorei aí esse bate-papo, tá? Um forte abraço. Obrigado. Agroecologia é vida. Legal? Talvez 10. Talvez 10. Grande Israel, amigo, corredor, atleta, de família também de atletas. Estamos precisando também conversar um pouquinho sobre essa importância que pulsa na família do Israel, que é a percepção em si do que significa a vida esportiva. Então, é um momento que teremos, tá, Israel? Não esqueci, não. Eu quero estar com o meu Opa! mostrar o público aí, o garoto que é. Sim. Grande Jean, grande Israel, Sérgio, é um prazer enorme estar com vocês. Nossa live irá ficar gravada aqui no nosso Instagram. E aqueles que depois terão a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre algumas palavras que conseguimos aqui organizar através dos nossos pensamentos, tem muito a dizer sobre a história do ser humano. Porque ser humano não é só ser. É você fazer com que a humanidade se aperceba diante de você para que você consiga compreender a si mesmo e respeitar tudo aquilo que faz parte. Natureza e o semelhante. A agricultura, ela é a Gaia, a Mãe Terra. Somos também continuados através das nossas células, moléculas, do nosso aparelho digestório, respiratório, circulatório, muscular, músculo esquelético, todas as funções em si, elas fazem parte também da Terra. Nós somos provenientes e continuaremos sendo pessoas importantes a partir do momento que possamos valorizar aqueles que ainda virão, filhos, netos, a nossa continuidade da existência. Falo isso porque cada um de nós tem um passado histórico. Para estarmos aqui, os nossos ancestrais pavimentaram a nossa estrada. Agora é a nossa vez. Pensem sobre isso. Feliz Ano Novo a todos. 2024 é mais uma data, mas não é uma questão só de data. É uma questão de ação e condição de cada um. Faça valer a sua estadia terrestre. Faça valer a sua pegada diante da sua existência humana. Não viemos aqui a passeio. Viemos aqui para deixar um legado. Que esse legado seja respeitado pelos nossos familiares e por aquilo tudo que deixarmos escrito na existência. Boa noite a todos. Amém. Boa viagem, boa corrida. Obrigado, obrigado. Boa noite. Obrigado. Já a todos vocês, boa noite, bom descanso. A todos vocês, minha gratidão eterna. Tchau, tchau.